Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à correção das 10 questões de direito constitucional que tivemos na prova da magistratura do TJ São Paulo, que aconteceu no último final de semana, agora em novembro de 2025. Não se pode dizer que foi uma prova muito complexa na nossa disciplina. As questões, na sua grande maioria, têm um nível mediano, algumas foram mais complexas, naturalmente, mas se você compara essa prova com, por exemplo, a prova que tivemos do Enem em outubro de 2025, você vai notar que a FGV no Enem apresentou questões mais sofisticadas, mais complexas. Aqui tivemos, inclusive, algumas perguntas que poderiam ser classificadas como fáceis. Dessas 10 questões, tem só uma que foge bem do direito constitucional material. É uma questão que versa sobre direito financeiro, ela está mais no final dessa versão de prova que temos, tá? Eu vou ser objetiva, porque você já viu as questões, né? Eu imagino que você tenha feito essa prova, já conhece o gabarito, então eu vou tecer aqui alguns comentários e também tentar te ajudar com relação ao seguinte: eu quero te mostrar que algumas questões que cobraram decisões do Supremo, na realidade não apresentaram assim muita novidade, não. Eram itens da jurisprudência da nossa corte que já tinham sido exigidos em outras provas. Vamos ver isso juntos. Essa primeira questão é sobre mandado de injunção. Então, vamos lá. Será que você sabia que não cabe medida cautelar no mandado de injunção? Esse é um ponto, eu vou te mostrar isso, eu até critico na minha obra a não possibilidade de concessão de liminar em sede de mandado de injunção. Critico essa impossibilidade, mas esse é um detalhe que todo mundo conhece no mandado de injunção, tá? Então, quando você lê uma questão sobre mandado de injunção que te pede para assinalar uma afirmativa correta e logo numa das alternativas você tem menção à concessão de liminar, você já sabe que está errada, né? Outra coisa, impetrar mandado de injunção em face de ente municipal porque falta uma norma regulamentadora de um direito que está previsto em lei, quer dizer, o mandado de injunção ser utilizado para questionarmos a não complementação, a não regulamentação de uma lei, isso também é absolutamente impossível, né? E talvez um ponto mais difícil da prova tivesse sido esse daqui. Poucos alunos sabem, né, que não cabe mandado de injunção diante da ausência de norma regulamentadora dos efeitos da MP, que foi rejeitada e não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. Mas assim, a doutrina em peso fala disso também, né? Eu até trouxe um trechinho do meu livro sobre esse assunto. Tudo que tiver entre aspas aqui é do meu manual. Ó, o trechinho do meu manual diz assim, quando eu estou discutindo lá o MI. O MI não é cabível para exigirmos do Congresso que regulamente as relações jurídicas decorrentes da medida provisória não convertida em lei. Sabe por quê? As medidas provisórias vão perder eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Mas o parágrafo 3º do artigo 62 da Constituição determina que, nessa hipótese, o Congresso tem que disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da medida provisória. Então, o pedido que a Constituição faz é esse: Congresso, edite um decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas decorrentes da MP. Ah, mas e se esse decreto legislativo não for editado, cabe mandado de injunção? Não, porque o parágrafo 11 do artigo 62 também já traz uma solução quando ele diz, olha, não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição expressa ou tácita da MP, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da MP continuarão sendo por ela regidos. Pronto. Então já há uma solução jurídica para essa situação de ausência de edição desse decreto legislativo, tá? Então esse aqui foi um ponto que doutrinariamente eu achei que era o mais complexo, porque a gente estuda a medida provisória, mas quando a gente avalia a necessidade da edição desse decreto legislativo e a eventual não edição, a gente já joga o parágrafo 11 do artigo 62 e diz, olha, a coisa está solucionada. Se o Congresso for omisso e não editar o decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante a vigência da MP vão continuar sendo regidos por aquela medida. Mas, enfim, associar isso ao MI foi uma inteligência da prova, tá? Então, quer dizer, tá nos livros, todo mundo comenta, mas era um ponto difícil. Não sei se você acertou ou errou essa questão, mas esse ponto era difícil, tá? Esse aqui não, porque todo mundo sabe que não cabe MI para discutir falta de norma regulamentadora de direito previsto em lei. O MI ele é uma ação constitucional tendente a alcançarmos a regulamentação de normas constitucionais, de eficácia limitada, naturalmente.
Às vezes eu coloco aqui no material uma decisão para você olhar, para confirmar o que eu estou falando, ou algum trecho de alguma doutrina, normalmente da minha própria, para você ler. Bom, e aqui, claro que cabe mandado de injunção perante a justiça estadual contra ente estadual, né? Inclusive eu trouxe uma decisão, essa decisão corroborou essa ideia, das que eu conheço, essa aqui é a mais recente sobre o assunto, e mesmo assim não é tão nova, é de 2020, tá? Então coloquei um trechinho da ementa aqui para você, ó. Caso a Constituição estadual assegure determinado direito, né, cabe a impetração de um mandado de injunção perante o TJ para concretização desse direito se falta a norma regulamentadora, né? E sobre a letra D, dizer que é cabível concessão de liminar, a gente sabe que não. Ó, a jurisprudência do Supremo continua firme no sentido de que não é cabível concessão no mandado de injunção, sob a justificativa de que a liminar ultrapassaria os limites da decisão final prolatada nesse remédio, né? Mas assim, por que eu discordo disso, né? Porque essa construção de ser incabível a liminar no MI, ela foi instituída no momento em que o Supremo adotava a teoria não concretista. Depois, quando a Corte passa a adotar a teoria concretista, já faria sentido termos a admissão da cautelar, mas a jurisprudência do Supremo ainda não se alterou nesse aspecto, tá bom? Então isso aqui é um trecho do livro também, mas a primeira questão era essa, a resposta estava aqui, não sei se você acertou. Acho que a letra A era talvez um ponto mais difícil da prova, né? Acontece de você não ter mapeado tudo, então realmente os assuntos são múltiplos, a disciplina é enorme, então não fique se culpando se você tiver errado essa primeira questão não, porque ela tinha esse grau de dificuldade adicional, tá bom? Enfim, espero ter ajudado você a entender aqui a resolução dessa primeira pergunta. Já essa próxima, ela era talvez uma das mais simples da prova. Sobre o quê? Sobre emendas constitucionais, né? E essa questão da reforma da Constituição é realmente sempre muito cobrada em prova, mas naturalmente são questões mais fáceis. Essa aqui não apresentava assim muita dificuldade, não. Professor, eu errei. Acontece também, viu? Se você tiver errado, tá tudo bem, mas você tem que calibrar um pouquinho melhor seu estudo, porque veja, você vai responder a letra A, que é possível a apresentação de PEC por iniciativa popular, tal qual existe possibilidade de iniciativa popular para apresentação de projetos de lei? Esse é um ponto assim que faz parte realmente do beabá do direito constitucional. Você sabe quem apresenta a PEC? O presidente, 1/3 dos membros da Câmara, ou 1/3 dos membros do Senado, ou mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Essa aqui é uma palavra que o examinador normalmente troca. Não trocou nessa questão, o objeto não era esse, mas para uma próxima você fique atento. Então, cabe iniciativa popular para PEC? Não, não cabe. Ah, mas iniciativa popular para apresentação de projetos de lei? Lei ordinária, lei complementar, isso existe? Sim, claro que sim. Aí a gente segue a regra do 1503, né? 1% das assinaturas do eleitorado nacional, isso hoje gira em torno de aproximadamente 1.500.000 assinaturas, que devem estar distribuídas em pelo menos 5 estados. Não adianta você querer colher todas essas assinaturas só aqui em São Paulo, por exemplo, né? Eu estou em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral da federação. Não, elas precisam estar distribuídas em, no mínimo, 5 estados. E o estado é considerado participante se ele envia um número mínimo de assinaturas, que é 0,3%. Caso iniciador é a Câmara dos Deputados, tá? Então, projeto de lei de iniciativa popular pode ser lei ordinária ou lei complementar. Isso existe. Não só em âmbito federal, em âmbito estadual, artigo 27, parágrafo 4º, em âmbito municipal, artigo 29, inciso 13, tá? Agora, propositura de PEC em âmbito estadual, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição do Estado de iniciativa popular é possível? É. Se a Constituição do Estado prevê, salvo engano, das 26 constituições estaduais, em 16 temos essa possibilidade. E o Supremo já corroborou a ideia de que isso é constitucional, é válido, em que pese a nossa própria Constituição Federal não ter trazido essa possibilidade, bom, o Supremo disse que não viola o ideal de simetria que a Constituição do Estado traga, tá? Então isso também não foi perguntado na prova, mas pode ser numa próxima, faz parte do seu estudo quando você pensa em iniciativa popular, né? Mapear esses pontos todos. Isso aqui é um trecho de uma Constituição estadual que permite, tá? Que os cidadãos, mediante iniciativa popular, apresentem proposta de emenda à Constituição. Se fosse uma prova discursiva, o examinador tivesse feito essa mesma pergunta, eu te aconselharia a responder que não, que o artigo 60 é taxativo, que essa é a posição do Supremo. Mas
também gostaria que você complementasse sua resposta na discursiva dizendo que há uma parcela minoritária na doutrina que diz que sim, que essa possibilidade tem que existir, seguindo por analogia o próprio artigo 61, parágrafo 2º, que prevê iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei. Por que, professor, eles defendem isso? Uai, porque o poder originário pertence ao povo, quem pode o mais pode o menos. Se o povo é titular do poder originário e pode se dar, inclusive, uma nova Constituição, por que não poderia apresentar uma PEC? Entende? Então, há na doutrina quem diga isso. Para um exame de segunda etapa, para um exame oral, essa é uma discussão que você tem que desenrolar. Né? Então, assim, vamos lá. Com calma. O estudo no direito constitucional, ele é muito bem feito quando você entende que a gente vai subindo degrau a degrau. Então, vamos lá, vamos tentar organizar com esse tema. Iniciativa popular existe? Sim, para projetos de lei. Lei ordinária e lei complementar? Sim. Está escrito só projeto de lei na Constituição, então há essa abertura, pode ser lei ordinária ou lei complementar. Qual é a casa iniciadora? A Câmara. Quais requisitos eu respeito? 1503. Esses requisitos do 1503, que estava aqui para você, são requisitos muito rigorosos? São, claro que são. Se uma hora no exame oral você tiver que criticar, você vai dizer, os requisitos são muito rigorosos. Alguns autores dizem que essa iniciativa popular, na verdade, é um instituto decorativo na Constituição. Usando uma expressão bem popular, é para inglês ver. Porque na prática isso funciona muito mal, porque os requisitos são difíceis de serem cumpridos. E iniciativa popular para apresentação de PEC? Em âmbito federal, não. Quem pode apresentar PEC é quem está no artigo 60. E em âmbito estadual, segundo o Supremo, se a Constituição do Estado permite, existe sim essa possibilidade, tá? Então você viu, a gente organizou o estudo em alguns pontos. Quando você montar sua ficha revisional, aquela que você lê na semana da prova, esses pontos precisam estar assim, bem resumidinhos, tá? Bom, agora a letra B. A proposta de emenda à Constituição deve ser discutida e votada em 2 turnos em cada casa. Realmente são 2 turnos em cada casa, são 2 casas, mas essa questão do intervalo, nós não temos previsão na Constituição Federal. A Constituição só fala nessa regra do 2235, 2 casas, 2 turnos em cada casa e maioria de aprovação de 3/5, tá? O Supremo já decidiu que não existe esse intervalo temporal mínimo entre esses 2 turnos para aprovação. Essa discussão aqui, em que o Fux foi o redator para o acórdão, o que significa que o relator originário ficou vencido, né? Aí o Fux foi o primeiro-ministro a votar na divergência. Então, ele acabou sendo o redator do acórdão. Eu só estou te ensinando para você lembrar como é que isso funciona, porque vem, relator para o acórdão, quer dizer, ele não era o relator originário ficou vencido, né? Bom, aqui nesse caso, a Câmara tinha votado o primeiro turno, num dado horário da tarde, e votou o segundo turno algumas horas depois. E aí, uma oposição que não gostou dessa aprovação foi discutir isso no Supremo e falou, não, tem que ter um intervalo entre os turnos. O Supremo falou, a Constituição não estabeleceu. Então, se a Constituição não fixou um intervalo temporal mínimo entre os turnos, é porque ele não existe, não tem um parâmetro objetivo para a gente poder determinar, e o judiciário não deve intervir, tá bom? Ah, professora, mas engraçado, essa questão de intervalo de 10 dias me lembrou alguma coisa. Talvez você tenha se lembrado da regra do DDD. Que regra é essa? Toda lei orgânica, pode ser a lei orgânica do Distrito Federal, que apesar do nome tem status de Constituição, ou pode ser uma lei orgânica municipal, que é uma mera lei local. Toda lei orgânica é votada na base do DDD. São 2 turnos de votação, o intervalo mínimo entre os turnos é 10 dias e a maioria de aprovação é de 2/3. Depois você pode ler o artigo 29, o 32, para você perceber que a aprovação de lei orgânica é feita na regra do DDD, tá? Então, 2 turnos, maioria de aprovação 2/3 e o intervalo mínimo entre os turnos 10 dias. Foi daqui que ele tirou os 10 dias? Não sei, e honestamente isso não interessa. Eu só estou mencionando a regra do DDD porque quando você assiste uma aula como essa aqui, em que a gente está corrigindo uma prova, não adianta a gente só olhar a prova que já aconteceu, as questões que já foram perguntadas. A gente tem que usar esse momento também para tentar traçar alguma relação com outros artigos, outras questões que possam vir a ser perguntadas. A partir disso, você constrói um bom conhecimento em direito constitucional e a gente tem que batalhar muito por isso, porque, bom, eu não sei como vai ser o resultado desse TJ São Paulo, sabe, dessa prova desse ano, mas olhando o que aconteceu no ENAM, no último exame, realmente essa prova aqui, ela estava mais convidativa à sua aprovação, tá bom? Ah, não deu dessa vez, professora. Vai dar no próximo concurso, uai? Você tem prova de novo disso aqui ano que vem, muito possivelmente, quem sabe, né? Então, batalhe para estudar. Essa prova foi quase toda extraída da própria Constituição. Poucas questões jurisprudenciais, poucas doutrinárias.
né? Então, se você conhecer o essencial do direito constitucional, você vai passar. Eu não sei as outras disciplinas, eu acompanhei os professores, muitos magistrados, alguns até, né, desse próprio tribunal. Eu vi gente dizendo, olha, a prova da matéria X estava tranquila como sempre, e eu vi outros querendo já falar em anulação, questionando questões. É uma batalha, viu? Mas você vai vencer, tá? Bom, agora, mais uma alternativa aqui para nós. Vamos dar uma olhada. A da letra C. A letra C está dizendo que o início da tramitação da PEC tem que ser na Câmara, ainda que deva ser votada também no Senado, com a aprovação de pelo menos 2/3 dos membros. Bom, essa aprovação já está errada, tem que ser 3/5, nós sabemos disso, né? Vou te passar uma informação adicional. Em âmbito estadual, a PEC estadual também tem que ser aprovada por 3/5, tá? Teve um estado da nossa federação, salvo engano foi Rondônia, que resolveu colocar na sua Constituição que a PEC seria aprovada por essa maioria de 2/3. O Supremo, numa ADI, declarou isso inconstitucional. Quem relatou essa ADI foi a ministra Rosa Weber. Ela ainda estava na corte, hoje já está aposentada, né? O Flávio Dino ocupa a cadeira dela. Bom, se a Constituição Federal colocou 3/5, a Constituição Estadual tem que manter esse padrão, essa maioria, por aplicação do princípio da simetria, tá bom? Aqui, então, eu tenho esse erro da maioria e tenho também a questão da tramitação ter que se iniciar na Câmara. Na realidade, essa é uma regra realmente válida no processo legislativo, a Câmara realizar a deliberação principal. Mas se a PEC for apresentada, por exemplo, por senadores, o Senado inaugura essa discussão, tá? Bom, aqui nos próximos slides eu só te lembrei do nosso bicameralismo. O nosso bicameralismo em âmbito federal, ele tem uma razão de ser. Não é um bicameralismo aristocrático, não é um bicameralismo classista, ou seja, nós não temos uma segunda casa representando um estamento ou uma determinada classe. Nós temos uma segunda casa legislativa que se justifica em razão da nossa forma de Estado, que é a federada. Sabe por quê? Na federação vigora o chamado princípio da participação. As entidades regionais precisam contribuir na formação da vontade nacional. Então, o Senado Federal é a casa que representa os estados e o Distrito Federal. As entidades regionais, então, deste modo, contribuem para a formação da vontade nacional. Por isso, é bom que você saiba que o nosso bicameralismo ele tem uma razão de ser. E ela se encontra na nossa forma de Estado, que é a federada. Usualmente, a casa iniciadora é a Câmara e a casa revisora é o Senado. Funciona assim, se você ler esses artigos, você vai perceber isso. Normalmente, a casa iniciadora é a Câmara, mas quando a proposição nasce no Senado, o Senado é a casa iniciadora, tá? Bom, agora a letra D tem que ser a nossa resposta, né? Porque já passamos por muitos outros erros, mas a letra D diz o seguinte: é possível a tramitação e promulgação de emenda à Constituição Federal durante a vigência de intervenção decretada por Estado-membro e municípios de seu território. Município localizado em Estado-membro só pode sofrer intervenção estadual. A intervenção estadual, ela não impede a modificação da Constituição Federal, porque os limites circunstanciais que temos no parágrafo 1º do artigo 60 são os seguintes: decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, tá? Então, a intervenção estadual não é um impedimento, tá bom? Então, por isso, essa era a nossa resposta na questão 52, que não foi uma questão muito complexa. A próxima cobrou controle de constitucionalidade. Tem tanta decisão do Supremo aqui para eles explorarem, tantos pontos complexos, que geram questões muito sofisticadas, mas o que vai sair daqui não é nada muito surpreendente, porque veja a letra A. Compete aos tribunais de justiça estaduais julgar originariamente a ADI de ato normativo estadual em face da Constituição Federal. Se estamos na defesa da Constituição Federal, a competência pertence ao STF. Os TJs atuam no âmbito do controle concentrado estadual na proteção da Constituição do Estado. O parágrafo 2º do artigo 125, inclusive, é muito claro nesse aspecto ao dizer que cabe aos estados instituir a chamada representação de inconstitucionalidade, isso aqui é a ADI. Na verdade, isso aqui é o nome antigo da ADI. Quando a ADI foi criada pela emenda 16, lá no ano de 65, estava em vigor a Constituição Democrática de 46. A ADI foi criada com esse nome, Representação de Inconstitucionalidade. Só podia ser ajuizada no Supremo pelo PGR. Claro que o PGR não era, naquela época, a figura que ele é hoje, né? Mas, de toda forma, em 88, essa ação foi mantida, mas com um nome alterado. A representação de inconstitucionalidade passou a ser chamada ADI. Ah, mas em âmbito estadual ficou o nome antigo. Ficou. Talvez isso aqui seja até uma falha redacional, do ponto de vista técnico. A nossa Constituição tem tantas, né? Essa aqui é só mais uma.
de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, naturalmente. O parâmetro são as normas da Constituição do Estado. Agora, não é completamente errado dizer que cabe para o TJ julgar uma ADI tendo por parâmetro a Constituição Federal, não. Fiz print aqui de 2 trechinhos do meu livro em que a Constituição Federal pode ser parâmetro no controle estadual. Ocorre quando temos uma norma da Constituição Federal que é considerada de repetição obrigatória, de reprodução obrigatória. E aí, o Estado tem 2 alternativas. Ou ele internaliza expressamente essa norma, que já foi definida, que está na Constituição Federal e que foi definida como de repetição obrigatória. Então, uma primeira alternativa é ele trazer expressamente essa norma para a Constituição do Estado, ou então nós vamos considerar que ela é implicitamente inserida ali. Ela foi tacitamente, implicitamente está posta na Constituição do Estado, tá? Muitas vezes, se não houver essa repetição textual do que está na Constituição Federal, lá na Constituição do Estado, se houver um certo silêncio, né, nós consideramos que a norma da Constituição Federal está ali, mas aí o parâmetro nesse caso vai ser a norma da Constituição Federal mesmo. Por quê? Porque eu tenho que ter algum parâmetro formal, né? Deixa eu usar um exemplo, talvez fique mais claro. Vou escolher. Um caso interessante que eu pensei agora. O nosso artigo 57 na Constituição Federal, no parágrafo 7º, tem redação dada por emenda. É uma emenda já antiga, a emenda 50. Ela é de 14 de fevereiro de 2006. A partir dessa data, em que a nova redação foi dada ao parágrafo 7º do artigo 57, passou-se a vedar o pagamento de parcela indenizatória em virtude de convocação extraordinária dos congressistas. Antes, esse pagamento era possível. Então imagine que quando a Constituição Federal de 88 foi promulgada e publicada, o pagamento de parcela indenizatória aos congressistas em virtude de convocação extraordinária era possível. As constituições estaduais reproduziram isso, essa possibilidade, né, de pagamento que não podia ultrapassar o valor do subsídio mensal. Mas a emenda 50 de fevereiro de 2006 passou a vedar esse pagamento. Pois bem, as constituições estaduais tinham que respeitar também essa vedação? Sim, o Supremo disse que, em homenagem aos princípios da moralidade e da simetria, esse parágrafo 7º do artigo 57, ao estabelecer essa vedação, determinou uma norma que é de reprodução compulsória. Só que se você abrir as constituições estaduais Brasil afora, você vai ver que em muitas ainda existe, no texto da Constituição do Estado, a possibilidade de os deputados estaduais, se convocados extraordinariamente durante o período do recesso, receberem o pagamento dessa parcela indenizatória. Isso se aplica? Evidente que não, porque a Constituição Federal veda e o Supremo já disse que é norma de reprodução, de absorção compulsória. Mas imagine então que uma determinada lei seja editada no estado X, tratando do pagamento dessa remuneração. Se você olhar essa lei tendo por parâmetro o dispositivo que está expresso na Constituição do Estado, essa lei seria válida, mas ela é inconstitucional. E aí você vai ter que usar como parâmetro o artigo da Constituição Federal, que é de reprodução obrigatória, tá? Isso não foi perguntado propriamente pela questão, eu só estou comentando porque você tem que conhecer esse detalhe. Eu coloquei o trecho do livro aqui para você poder acompanhar, tá? Outra coisa, o caráter objetivo das ações do controle concentrado, em abstrato, impedem a desistência. Isso, inclusive, está expresso na Lei 9868 de 99, que regulamenta a ADI, a ADC e a ADO, tá? Então, por isso, essa aqui era a nossa resposta. Sobre a intervenção de terceiros, é claro que ele é vedado, o artigo 7º da lei proíbe. Sobre a modulação temporal de efeitos, também é uma questão muito fácil, a gente precisa de maioria de 2/3 para poder modular os efeitos temporais dessa decisão, então não é a maioria simples, né? Por isso, a questão de número 53 também não era das mais complexas, e a resposta está aí, né? Está aí na letra B, tá bom? Agora, essa aqui cobrou a reforma do judiciário. Interessante, né? Uma prova da magistratura podia ter explorado tantas decisões que nós temos de 2025 sobre o Poder Judiciário, até a emenda constitucional nova de 2024, que alterou o artigo 96, mas não explorou. Resolveu cobrar a reforma do judiciário, uma emenda, não é, de dezembro de 2004. Olha só. Eu já estava, imagina, formada em Direito, mas a gente acompanhou na graduação, né, quem é da minha época, a gente acompanhou na graduação essa emenda constitucional, sabia? Então, bom, ela trouxe inúmeras alterações, e sem dúvida a nossa resposta aqui era essa, né, da denominada federalização, a competência do PGR para apresentar o IDC perante o STJ para deslocar para a Justiça Federal cenários em que há grave violação dos direitos humanos,
Com isso aqui, a gente não quer dizer que a justiça estadual seja menos eficiente que a federal, não, mas é bom lembrarmos que a responsabilidade internacional do Brasil, nos casos de violação de direitos humanos previstos em tratados internacionais, vai recair sobre a União, não sobre os Estados-membros, né? Daí a necessidade dessa federalização, que justifica esse processo, né? É a responsabilidade por essas violações no plano internacional ser única e exclusivamente da União, tá? Bom, aqui o erro é que esse tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos, para serem internalizados com status de emenda, tem que respeitar aquele procedimento do 2235 que falamos agora há pouco. Votação nas duas casas, 2 turnos de maioria de 3/5, né, no mínimo. Então faltou aqui a Câmara. Um pequeno erro, né? A questão da repercussão geral, para o Supremo recusar, né, a repercussão geral, eu preciso de 2/3 dos ministros, 8, e não, como eles colocaram aqui, maioria dos membros, tá? Talvez o ponto mais complexo seja esse aqui, da letra D, né? Porque essa competência é da justiça comum, mas era talvez a alternativa mais difícil. Essa foi a questão 54. A questão 55. Direitos dos indígenas é algo que você deve estudar sempre. O artigo 231, em especial, seus parágrafos, isso cai em prova o tempo todo. Agora, a banca aqui resolveu perguntar o ponto mais simples que nós temos nessa matéria. As terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são de posse permanente dos indígenas, mas são de propriedade da União, são bens da União. O artigo 20 diz isso, né? No inciso 11. Então, era o ponto central. Terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são bens da União. Os índios possuem, então, somente a posse dessas terras que tradicionalmente eles ocupam. A propriedade pertence à União. Essa era a nossa resposta. Sobre a remoção deles, é possível, excepcionalmente, um caso de catástrofe, de epidemia que coloque em risco a própria população ou a soberania do país, mas o Congresso tem que referendar. Atividade garimpeira não vai ter prioridade, né? Na realidade, o Congresso tem que autorizar essas atividades, ouvindo as comunidades afetadas, e para essas comunidades fica assegurada uma participação no resultado da lavra. Aqui, eu achei interessante trazer uma questão também que o CESP cobrou esse ano, só para você perceber que os temas vão se repetindo nas bancas variadas, em concursos variados. A gente tem que ter sempre atenção também às outras provas, resolver muitas questões, sabe? Esse é um conselho que eu costumo dar. Resolva muitas questões, tantas quantas forem possíveis, mas resolva com atenção, com presença ali, para depois você notar o que caiu, ir marcando a sua Constituição, com as palavras que foram trocadas, as expressões, os artigos que você percebeu que podem ser correlacionados em prova, né? Igual a correlação da primeira questão, da 51, entre a não edição do decreto legislativo pelo Congresso para regulamentar os efeitos decorrentes da MP, que foi rejeitada, e o cabimento de MI. Se essa não era uma conexão que você já tinha feito em algum momento, você deve agora relacionar esses artigos, né? Mas aqui, olha só, os índios têm a posse permanente das terras que eles tradicionalmente ocupam e eles têm usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nela existentes, tá? Então não é da União, esse usufruto é deles. Agora olha que pergunta bacana que o CESP fez. Jazidas de minérios existentes, minérios valiosos, existentes em terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas devem destinar-se ao usufruto exclusivo desses povos. O usufruto exclusivo, que a gente leu aqui no parágrafo 2º, é das riquezas do solo. Jazidas, gente, em lavra ou não, e os demais recursos minerais, potenciais de energia elétrica, constituem uma propriedade que é distinta da do solo. Então, o usufruto exclusivo não é dos indígenas. Aqui, então, de repente, junto com o 231, parágrafo 2º, você tem que pôr o artigo 176, tá? Porque existe diferença entre riqueza do solo e a riqueza que não é do solo, de jazidas, né, do subsolo, eu diria, tá? Então, cuidado com isso. Não era da sua prova, mas eu resolvi trazer essa questão para comentar. E, bom, essa também não era uma questão muito difícil, não, né? Não sei se você acertou, se você errou, tá tudo bem, é o que eu digo. A gente aprende na vida muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, né? E a vida de todo mundo é formada por isso aí mesmo, um caminhão de erros e algumas poucas boas decisões, tá bom? Para você passar nessa prova muito concorrida, se tornar um dos menos de 22 mil juízes que nós temos no Brasil, né? Numa população de 200 milhões de pessoas, olha, né, o percentual que você quer ocupar, uma classe muito, muito destacada, muito específica, você vai batalhar e lutar muito por isso. Mas veja, você vai carregar consigo um caminhão de erros mesmo e no momento adequado você vai acertar tudo o que você precisa. Essa questão sobre, eu diria, direitos políticos,
Também não foi difícil, porque olha a letra A dela. Referendo é uma consulta popular que integra o sistema de democracia participativa, até aí está perfeito. Decidir uma questão política ou institucional antes da formulação legislativa seria o plebiscito, né? Então o plebiscito é sempre anterior à formação legislativa, o referendo é sempre posterior. Aqui eu coloquei o artigo 49, inciso 15, só para te lembrar que a competência exclusiva para convocar plebiscito e autorizar a realização de referendo é do Congresso. Em outros países, por exemplo, a Venezuela, essa competência é entregue ao presidente da República. No caso brasileiro, para evitarmos esse personalismo exacerbado, a gente entrega essa competência para o Congresso. Não foi isso que foi cobrado, não, mas a questão do referendo ser posterior era algo simples, eu sei que se acertou esse ponto, né? Aqui, a inelegibilidade reflexa foi cobrada. No artigo 14, o parágrafo mais complexo é esse sétimo mesmo, né? É aquela ideia, você tem um chefe do executivo aqui, as pessoas mais próximas a ele, cônjuge e parentes consanguíneos ou por afinidade até segundo grau, não podem se candidatar pela primeira vez no território onde ele exerce aquela circunscrição, né? Na circunscrição onde ele é chefe do executivo. Se for a primeira vez, não pode. A Constituição quer evitar que uma mesma família se encastele no poder. Então, por isso, ela criou essa inelegibilidade reflexa. Ela parte do chefe do executivo e reflete quem está aqui no entorno dele. Cônjuge ou companheiro de união hétero ou homoafetiva, parentes consanguíneos ou por afinidade até segundo grau. Não se candidatam se for a primeira vez na circunscrição dele, tá? Bom, mas e se separar? É claro que no direito brasileiro a gente sempre tem que lidar com essa ideia, né, de tentativa de burlar a regra. Então, João é casado com Maria, João é governador do estado. Tá no meio do mandato, apresentam-se as eleições municipais. Aí Maria fala, eu quero me candidatar, porque eu também quero entrar para a política. Aí ele fala, mas a Constituição proíbe. Por quê? Porque você é casada comigo. Então, meu cônjuge não pode se candidatar na minha circunscrição, que é esse estado todo. Aí eles têm a bela ideia, então vamos separar. Né? A gente faz um divórcio, formalmente no papel não somos mais casados, pronto, a regra não incide. O Supremo teve que editar o enunciado número 18 da sua súmula vinculante, justamente para impedir essas separações fraudulentas. Acabou atingindo qualquer separação, né? Agora, teve um recurso extraordinário, o saudoso ministro Theory foi o relator, Theory faleceu em janeiro de 2017, né? Naquele acidente aéreo, e eles disseram o seguinte, olha, o enunciado 18 da súmula vinculante só não se aplica em caso de morte, porque a morte nunca vai ser fraudulenta, tá? Então, João é casado com Maria. Vamos imaginar que ele morreu. Pronto, ela pode se candidatar, não tem mais a inelegibilidade. Separada, ela não poderia, né? Mas se a dissolução se dá por morte, ela pode. Então, quando há dissolução da sociedade ou vínculo conjugal por falecimento, a inelegibilidade realmente não se aplica, era a nossa resposta. Bom? Mas esse aqui é o parágrafo mais complexo do artigo 14, né? Quando eu ensino esse tema aqui, eu ensino passo a passo de como você resolve questões sobre esse assunto. Aí a gente vai ter oportunidade de falar nisso. Bom, mas as outras alternativas eram tão fáceis que realmente não se abria espaço para dúvida, né? Só para você ver a letra C. O analfabeto tem direito de ser eleitor? Tem, foi concedido inclusive pela Constituição de 88. Analfabeto pode se alistar e votar facultativamente. Agora, ele é inelegível de forma absoluta, porque o parágrafo 4º determina isso, tá? Então, claro que ele não é elegível. Aqui é a decisão do prefeito itinerante ou prefeito profissional. Essa decisão é antiga do Supremo. O sujeito se candidatou para um primeiro mandato como prefeito no município A, se reelegeu. O que ele fazia? No final do segundo mandato, ele mudava seu domicílio eleitoral para depois ser prefeito de outro município, se reeleger e fazia da carreira de prefeito uma profissão. Era o famoso prefeito itinerante ou prefeito profissional. O Supremo vedou isso nesse recurso extraordinário. Então, claro que não pode, né? Por isso, a resposta ficou aqui na alternativa da letra B mesmo, tá? Essa questão aqui, talvez você tenha estudado muito em processo penal, né? As provas obtidas por meios ilícitos. E, basicamente, o que o Supremo cobrou de nós aqui, o que o examinador cobrou de nós foi uma tese fixada pelo STF num recurso extraordinário, um tema de repercussão geral, lá em abril de 2024. Mas é claro que antes de cair nessa prova, caiu em outras, né? Então, talvez você já conhecesse, ó. É claro que eu não vou, diante da presença de uma prova ilícita, invalidar todo o processo, porque existem provas autônomas que não foram contaminadas. É claro que as provas ilícitas também não vão ser usadas em processos administrativos, por quê? Porque são ilícitas, né? É lícita a prova consistente em gravação ambiental, que um interlocutor realiza sem conhecimento do outro.
né, se não houver violação de privacidade, e no processo eleitoral. No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida com gravação ambiental clandestina, que não haja autorização judicial que viole a privacidade e intimidade. Qual a exceção? Se você grava em local sem controle de acesso, local público, porque aí a própria pessoa já não tem uma expectativa de intimidade, de privacidade, você não está quebrando essa expectativa. Tá? Então essa foi a decisão, isso que foi cobrado. Por isso a resposta está aqui. Agora, dizer que cobrar isso aqui surpreendeu alguém, não dá, porque assim, já tinha caído em outras provas, né? Olha essa questão da FGV. E a FGV aqui está sendo a FGV. O que ela faz? Ela não faz uma pergunta como essa da nossa banca, né? Sobre provas obtidas por meios ilícitos. Ela conta um caso. A FGV gosta de história. A FGV é a banca fofoqueira. Ela gosta de contar o que aconteceu com João, com José, com Pedro, né? Quem é irmão de quem, se o dia estava ensolarado, se fazia sol, se estava nublado, né? Se teve uma gincana, todo mundo detesta gincana, menos a FGV. Então aqui, olha, uma campanha eleitoral para as eleições tais, João e Pedro, filiados ao partido, candidato, estavam conversando na praça de alimentação de um shopping. E eles reconheceram a prática de ilícitos. Ivo, que participava da conversa, gravou sem consentimento, sem autorização judicial. A prova é lista. Por quê? O acesso era desprovido de controle, ninguém tinha ali mesmo uma expectativa de resguardar a intimidade ou privacidade. Isso caiu também numa prova de delegada. Essa prova aqui é de janeiro de 2025, delegada em Minas, que é meu estado de origem. Essa prova foi ruim. A FGV cometeu alguns erros, tinha que ter anulado 2 questões, não anulou. É ruim, né? Quando a prova erra e não reconhece isso. É uma tristeza, na realidade. Mas, assim, caiu de novo a mesma coisa. Ó, evento no meio da rua, candidatos falando. Aí, uma conversa foi gravada por um participante. Não tinha autorização judicial, ninguém tinha conhecimento. Mas, em razão das características do local em que a gravação foi feita, um local sem controle de acesso, não há expectativa de intimidade e privacidade, a prova é válida. Então eu só te mostrei assim 2 questões rápidas que cobraram a mesma decisão que caiu na sua prova. Para te mostrar o quê? Que você vai virar juiz um dia. Eu sei disso. Então, primeira coisa, você vai olhar as outras provas da magistratura, do ENAM, o que quer que seja apresentado na sua área. E vai olhar outras provas também das carreiras jurídicas, sabe? Vale a pena, né? Essa aqui não é da nossa matéria. Não, isso aqui não é direito constitucional material. Eu me chatei muito quando essas coisas caem, mas caiu finanças. A sorte é que o que caiu envolvia realmente o processo legislativo. Leis orçamentárias são leis ordinárias, sim, apesar de o processo legislativo de feitura dessas normas ser específico, né? Então, essa era a nossa resposta. Eu mapeei as outras para você olhar. Agora, essa aqui, nossa, foi mais chatinha essa questão 59, porque ela cobrou competências do Congresso do artigo 48, do artigo 49, né? 55 também caiu. Vamos lá. Realmente, o Congresso pode, né, dispor sobre a transferência temporária da sede do governo, mas depende de sanção presidencial, porque é assunto do artigo 48. Agora, a mudança da própria sede do Congresso é decidida em decreto legislativo do artigo 49, então competência exclusiva do Congresso, não tem sanção presidencial, não. A Câmara não fixa a respectiva remuneração, a Câmara tem iniciativa de lei para fixar a remuneração dos seus servidores, né, a respectiva remuneração deles, mas ela tem iniciativa, não é que ela fixa. E aqui o prazo máximo de afastamento é de 120 dias por sessão legislativa, sim, então gabarito letra A. A última questão foi sobre as funções essenciais, natural que isso aqui caia, né? A resposta está também numa decisão do Supremo, tá bom? Então vamos dar uma olhada, porque eu também já tinha mapeado que isso aqui tinha caído em outra prova. Vamos lá? Tá, na verdade não é uma decisão antiga, é uma decisão recente, transitou em julgado no finalzinho de 2023, esse tema é o 1002. Bom, mas olha as alternativas. Será que o Ministério Público tem como chefe o Procurador-Geral? Bom, o chefe do MPU é o PGR, cada MPE tem por chefe o seu respectivo Procurador-Geral de Justiça. Eles não têm prerrogativas inerentes aos chefes dos poderes. Não tem. As prerrogativas dos congressistas, do presidente, são muito distintas, né? Essa questão aqui que já tinha caído em prova, quando a defensoria assiste à parte vencedora e o vencido é o órgão que o defensor público pertence, a verba honorária decorrente da sucumbência é devida, sim, vai ser revertida ao aparelhamento da própria defensoria e não aos integrantes. O Supremo já tinha decidido essa questão. Como eu disse, ela transitou em julgado em 2023. Isso aqui tinha sido cobrado em prova da defensoria já. Sabe? A Fundatec, olha só, da Defensoria do Paraná,
tinha cobrado exatamente esse mesmo item em 2024. É muito difícil mapear isso tudo, eu sei, né? Você não vai pegar a prova de todas as carreiras e resolver tudo, não, mas quando é fruto de decisão do Supremo e cai em prova, eu acho que sempre vale a pena estudar. Porque cai na prova da defensoria, cai na prova da magistratura, eles vão repetindo as coisas, né? Por isso eu recomendo que a gente olhe. A AGU, gente, não tem que ser membro integrante da carreira. Pode ser, mas não precisa ser. Porque o 131 no parágrafo 1º não faz essa exigência. Quando dou aula desse assunto, eu comparo o AGU com o PGR, naturalmente. O PGR tem que ser integrante da carreira. O AGU não, tá? O PGR tem mandato de 2 anos, permitida a recondução, o AGU não tem mandato, e por aí vai, a gente vai comparando. A presença do advogado não é imprescindível em todos os processos, existem muitos casos em que atos jurisdicionais são praticados e é dispensada a presença do advogado, tá bom? Então, essa era a questão de número 60, não sei como é que você foi nessa prova, pode ter certeza que nós estamos torcendo muito pelos nossos alunos, vibrando, pensando em vocês, tá? Eu apresentei de forma muito objetiva aqui o gabarito, eu não vi chance de recurso. Tem um ou outro ponto que não está tão bem redigido, mas também não posso dizer que está completamente errado. Ou pior, né, que tem alguma questão sem resposta. Não teve, tá? E eu torço para que você tenha ido bem, que constitucional sempre faça a diferença para o bem, para a sua aprovação. Nunca seja aquela disciplina que você agarra e fala, acertei pouco, foi por causa dessa matéria que eu não passei. Não vamos deixar isso acontecer, vamos estudar juntos, muito, o melhor que nós pudermos. Estudar com muita inteligência, com direcionamento, conectando os institutos, resolvendo questões de outras provas, de outras bancas, para você entender o que está sendo cobrado, as decisões do Supremo que estão sendo exigidas. É assim que eu gosto que a gente trabalhe. Tá bom? Então conte comigo para a gente estudar a partir da matéria que me for conferida aqui e bons estudos para você, tá bom? Que tudo dê certo no seu plano, na sua missão de se tornar magistrado aqui no estado de São Paulo. O estado precisa muito do seu trabalho, o estado precisa muito da sua vocação, precisa muito de pessoas interessadas, querendo trabalhar e trabalhar muito bem, cumprindo as suas atribuições de magistrado, tá? Então eu torço muito para que isso ocorra na sua vida, para que você possa exercer sua vocação e sua missão. Se não deu nessa prova, tá tudo bem, você vai adiante, ninguém vai te impedir de conquistar o que você sonha, o que você deseja, não. Tá bom? O tempo vai abençoar seu esforço e sua dedicação, tá? Bons estudos e a gente se vê, portanto, no próximo encontro aqui no SEISC. Até lá!